Olá, hoje vamos falar sobre cálculo de penicilina, cristalina e insulina. Vamos iniciar então pelos cálculos de penicilina. Bom, devemos ter em mente que a penicilina cristalina ela é apresentada em duas concentrações. Aquele frasco ampola com 5 milhões de unidade e o frasco ampolas com 10 milhões de unidade, ok? Então, essa é um tipo de medicação que ela vem em pó e precisa ser diluída, tá? E aí, o que devemos nos atentar, né? Quando se trata, né? Quando iremos utilizar o frasco de 5 milhões, devemos entender e saber que essa quantidade de pó, na hora que ela for diluída, ela vai ocupar um espaço de 2 ml, tá? Então, sabendo que o resultado final dessa diluição tem que ser um resultado da quantidade de penicilina em 10 ml, nós vamos apenas o quê? Acrescentar a diferença de água destilada. Então, vamos lá. Então, se eu já temos em mente que o pó da penicilina de 5 milhões, ele ocupa um espaço de 2 ml, e eu também sei que o resultado final tem que ser em 10 ml, eu vou acrescentar apenas 8 ml de água destilada. E assim ficará um total de 10 ml no final. Então, eu terei, ao final dessa diluição, 5 milhões de penicilina cristalina, né? 5 milhões de unidades em 10 ml, ok? Já o frasco de 10 milhões, o pó desse frasco ocupa um espaço de 4 ml, né? E nesse caso, eu tenho que ter em mente que o resultado final dessa diluição, ela tem que ser em 20 ml. Então, o raciocínio é o mesmo, né? Se o pó ocupa um espaço de 4 ml, eu devo apenas acrescentar a diferença, que no caso é 16 ml de água destilada. E assim, totalizando o final de 20 ml. Então, eu terei aí 10 milhões de unidades de penicilina cristalina em 20 ml. Aqui nós temos um exemplo, né? De quanto deve ser após, né, a diluição. Eu terei 5 milhões em 10 ml e 10 milhões em 20 ml. Então, para realizar o cálculo, nós vamos considerar o quê? O valor que a gente obtém após a diluição, né? Então, para o cálculo, no caso, se for utilizado o frasco de 5 milhões, eu vou ter o quê? 5 milhões em 10 ml. 5 milhões de unidade, tá, gente? Isso é importante, que penicilina cristalina, a apresentação dela é em unidade. Não é em grama nem miligrama, é em unidade. E a de 10 milhões, né, é em 20 ml. Aí eu tenho aqui um exemplo de um exercício, né, de uma prescrição. Então, foi prescrito penicilina cristalina, 4 milhões de unidades EV. Disponível frasco de 5 milhões de unidade. Como devemos proceder? Então, eu vou lá voltar ao meu raciocínio, meu aprendizado de que 5 milhões será diluído, né, o resultado final em 10 ml, 4 milhões para X, e aí farei a regrinha de 3, tendo aí como resultado 8 ml para administrar 4 milhões de penicilina cristalina. Bom, vamos entender agora o cálculo de insulina, né? Na verdade, só se faz cálculo de insulina quando não temos a seringa de 1 ml, que é a seringa apropriada para insulina. É aquela seringa onde as demarcações dela já vem descrita em unidades de insulina, tá? Então, vamos fazer o cálculo quando não temos essa seringa, que iremos utilizar a seringa de 3 ml. Bom,
devemos saber que a insulina, ela sempre será 100 unidades para 1 ml. Essa é a concentração de insulina, sempre 100 unidades para 1 ml. Nesse exercício aqui, nós temos uma prescrição de insulina simples de 25 unidades subcutâneo disponível, né? O que eu tenho disponível lá na nossa instituição é insulina simples de 100 unidades e a seringa de 3 ml. E aqui é onde mora, vamos dizer assim, a nossa dificuldade, né? Que é onde eu tenho que transformar isso em ml, porque a seringa de 3 ml, ela é descrita em ml. Então, aí nós iremos fazer a regrinha de 3. Então, se todas as insulinas, ela sempre será 100 unidades para 1 ml, então vamos utilizar essa concentração. 100 unidades para 1 ml, 25 unidades que é a prescrição para X, tá? E aí fazemos a nossa conta, né? Regrinha de 3, então 100 vezes X igual a 25 vezes 1, 100x é igual a 25, 25 dividido por 100, eu tenho aí 0,25 ml que eu devo aspirar, né? Então, eu vou pegar a minha seringa de 3 ml, aspirar 0,25 ml de insulina, que nessa quantidade de ml eu vou ter exatamente o que foi prescrito, que é 25 unidades, ok?